Você está querendo ir para a prova sem saber regra de 3? Não, 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 não. Assiste essa aula. Regra de 3 é um dos conteúdos que é mais cobrado pela banca IBFC. Então pega seu material, seu café e bora para a aula. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Peterson. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de matemática. Nós estamos aqui numa série de aulas da banca IBFC. Nós já fizemos a aula 1, que é esquenta com os conteúdos que vão cair na prova, uma aula só com os conteúdos mais cobrados, que é a aula 2, razão e proporção e fração, o conteúdo mais cobrado pela IBFC, e a aula 3, porcentagens, o segundo conteúdo mais cobrado, e agora nós estamos na aula de regra de 3. Depois disso teremos uma aula com outros conteúdos, nós vamos ver um monte de conteúdos que a banca IBFC cobra, e também teremos uma aula com as pegadinhas da IBFC. Não preciso falar nada que você precisa se inscrever no canal, porque você não vai fazer a besteira de deixar de se inscrever e perder essas aulas, né? Então se inscreve e participe de todas as aulas que o seu desempenho vai melhorar nas provas. Vamos então para a questão. Banca IBFC 2023, concurso do IBGE nível médio. Uma livraria está com uma promoção de leve 3 e pague 2 em todos os seus livros. Se um livro custa R$30, o valor total a ser pago por 6 livros será de... Pessoal, só um adendo aqui. Essa banca, ela traz algumas questões assim que às vezes a gente acha que é até uma pegadinha. Mas eu acredito que ele podia ter escrito melhor essa questão. Poderia ter escrito assim, uma promoção que a cada 3 paga 2. Então você está pedindo 6, você vai pagar por 4. É isso que ela quis dizer, só que a escrita aqui ficou um pouco meio confusa. Dá margem para erro, mas vamos continuar aqui então. Se a cada 3 ele paga 2, então com 6 livros vai pagar 4. Vou fazer uma regra de 3 aqui, ó. Livros e quantidade de livro e o valor. Se um livro custa 30, 4 livros vai custar quanto? Conforme eu aumento a quantidade de livros, eu também vou aumentar o valor. Pessoal, isso que eu fiz aqui agora, presta atenção. Tem que fazer na regra de 3, a comparação de grandezas. Para comparar as grandezas, você esquece dos números que estão aqui. Você pega o contexto que esse exercício te deu, o contexto é, eu estou comprando livros e estou pagando um valor. Se eu aumento a quantidade de livros que eu vou comprar, eu vou aumentar o valor que eu vou ter que pagar por aqueles livros. Se em vez de comprar 3, eu vou comprar 300 livros, o valor não vai ser mais 30, vai ser um valor muito maior, vai aumentar também. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou escrever isso daqui aqui. Por que eu tenho que fazer essa comparação? Quando é inversamente proporcional, você não faz a comparação, você vai chegar no resultado errado. E isso, na última questão aqui dessa aula, é uma de inversamente proporcional. Então, fica até o final para você aprender todas as possibilidades e chegar bem preparado para a prova. Vamos lá. Quando é diretamente proporcional, eu monto a minha proporção do jeito que está aqui, ó, 1/4 30 sobre x. Então, vai ficar 1 sobre 4 é igual a 30 sobre x. Aqui eu aplico a multiplicação cruzada, vai ficar 1 vezes x é igual a 30 vezes 4, x é igual a 120, ou seja, o valor que eu vou pagar nesses livros, se eu levar 6 livros, eu vou pagar o valor de 4 livros e vou pagar 120 no total. Resposta, gabarito, letra D de dado. E aí, você está assistindo todas as aulas? Quem já chegou nessa aula que já assistiu todas, deixa aí no comentário. Eu já assisti todas, só para eu saber quantos dos meus alunos já assistiram todas as aulas que eu passei. Vamos para a próxima questão, então? Questão número 2, Banca IBFC 2024, concurso da Embel nível médio. Em um hospital, 4 médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Então, eu tenho 4 médicos e atender 54. Considerando 6 médicos, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia, quantos que eles vão atender? Esses 6. Toma cuidado, pessoal. Essa questão traz os números, tanto escrito pelos algarismos, tanto escrito por extenso. E às vezes você esquece disso aí e acaba achando que só tem 54, é o único número que aparece. Tá bom? Vamos lá, então, fazer uma regra de 3. Nós temos aqui 2 grandezas, a quantidade de médicos e a quantidade de pacientes. Vamos fazer aqui, então.
O primeiro passo da regra de 3 é fazermos essa tabela, tá? Então, 4 médicos atendem 54 pacientes. Se tivermos 6 médicos, quantos pacientes vão atender? Pessoal, vamos fazer agora o segundo passo, comparação de grandezas. Não esqueçam dessa parte, senão você vai errar as questões que forem inversamente proporcionais. Vamos lá. Se eu aumentar o número de médicos, o que vai acontecer com a quantidade de pacientes? Eles vão atender mais pacientes também. Se as duas estão aumentando, são grandezas diretamente proporcional. Eu podia fazer essa comparação de uma outra forma. Se eu diminuir a quantidade de médicos, o que vai acontecer com a quantidade de pacientes? Também vai precisar diminuir a quantidade, porque cada médico consegue atender uma certa quantidade. Se as duas vão para baixo ou as duas setas vão para cima, são diretamente proporcionais. Vamos escrever isso aqui rapidinho. E escrito isso, pessoal, agora nós vamos montar a proporção do jeito que aparece aqui. 4 dividido por 6 é igual a 54 dividido por x. Vou utilizar aqui a multiplicação cruzada. Isso aqui vai ficar 4x é igual a 6 vezes 54. Passa o 4 dividindo, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vamos dividir por 2 em cima e embaixo, pessoal. Aqui fica 2, aqui fica 3. Vamos dividir ainda por 2 mais uma vez, em cima e embaixo. Aqui fica 1 e aqui fica 27. Então, eu tenho 3 vezes 27, que vai ser 81. Então, pessoal, se 4 médicos atendem 27 pacientes, 6 médicos vão atender 81 pacientes. Gabarito, letra I. Tem 2 outras maneiras de resolver essa questão. Vamos lá. Se 4 médicos atendem 54 pacientes, e aumentou para 6, aumentou 2 médicos a mais. Resta saber quanto que 2 médicos atendem, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir essa tela aqui, ó, só para a gente fazer aqui. Vamos lá. Se 4 médicos atendem 54, para eu descobrir o valor de 2, basta eu dividir isso aqui por 2, porque eu quero descobrir o valor de 2 médicos. Dividindo por 2, vai ficar 2 médicos, metade de 4 é 2, metade de 54 é 27. Então, bastaria eu somar. Por quê? Para ter 6 médicos, seria 4 mais 2. 54 mais 27, chega a 81. Sem fazer regra de 3, eu consigo chegar nessa resposta. Uma outra maneira. Se 4 médicos atendem 54 pacientes, vamos ver quanto que cada médico atende. 54 pacientes são atendidos por 4 médicos. Vamos lá, então. 54 dividido por 4, vamos lá. Vou pegar aqui o primeiro, vai dar por 1. 4, vai sobrar 1. Vai me sobrar 14. Agora eu vou multiplicar aqui por 3. Vai ficar 12. Vai sobrar 2. Aqui eu coloco vírgula. Aqui eu coloco 0. Dá por 5. Vai dar 20. E aí, isso aqui vai dar 0. Pessoal, cada médico atende numa faixa de 13,5 pacientes. 13 pacientes e meio. Se eu quero saber a quantidade de 6, bastaria eu multiplicar 6 vezes 13,5. Vamos fazer aqui? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. 6 vezes 1, 6, com mais 2, 8. Deu 810, mas tinha uma casa com vírgula, eu coloco vírgula aqui. Deu 81,0, que é igual a 81. Então, eu fiz aqui, pessoal, 3 maneiras da gente resolver essa questão, só para encorpar melhor o conhecimento de vocês, tá bom? Se eu estou ajudando na preparação para o concurso, eu gostaria que vocês me ajudassem e sentassem o dedo no like agora. Então, para o vídeo e deixe o curtir. Tire um print aqui da tela. Vamos para a última questão, então. Questão número 3, banca IBFC, regra de 3. Prestem muita atenção nessa questão, porque essa aqui vai fechar o nosso conhecimento, tá bom? Um pintor leva 12 dias para pintar uma casa trabalhando 6 horas por dia. Se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, ele levará para pintar a mesma casa quantos dias? Vamos lá. Montando aqui a nossa regra de 3, nós temos a grandeza dias e a grandeza horas. Num primeiro momento, ele está fazendo em 12 dias, trabalhando 6 horas por dia. Num segundo momento, ele vai trabalhar 4 horas por dia e quer saber quantos dias que ele vai demorar. Pessoal, agora eu vou pagar um bizu melhor aqui na comparação de grandezas. Se vocês
ficarem utilizando os números que apareceram, vocês vão se confundir. Você vai utilizar só o contexto do problema. O contexto do problema é: alguém vai pintar uma casa e ele demora dias e horas para pintar uma casa. Então, o que vai acontecer se esse pintor ele aumentar muito os dias para pintar a casa? Ele vai precisar trabalhar mais horas por dia ou vai precisar trabalhar uma quantidade menor de horas por dia? Só para vocês visualizarem, a gente vai utilizar exemplos agora bem escrupulosos para você perceber. Se antes ele pintava a casa em um dia e demorava uma certa quantidade de horas, e agora ele vai poder pintar em 1000 dias. Ele vai precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? É lógico que ele vai precisar trabalhar menos por dia, porque ele tem muito mais dias para trabalhar. Tá bom? Poderia ter feito essa comparação de uma maneira contrária. Vou fazer aqui, ó, dias e horas. Estou escrevendo do lado aqui só para vocês observarem que eu nem preciso dos dados aqui, dos números. Na verdade, esses dados, na comparação das grandezas, só vai me confundir. Vamos lá. Se ele tinha um trabalho para fazer, ele tinha que pintar uma casa, e agora ele tem pouquíssimos dias para terminar essa pintura. Ele vai precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Bom, se ele tem pouquíssimos dias, ele vai ter que trabalhar mais horas para dar conta do trabalho. Então, notem que são inversamente proporcionais. Por quê? Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Tá bem? Então, vamos escrever isso aí. As grandezas Professor, e qual que é a regra quando nós temos grandezas inversamente proporcionais? A gente faz o seguinte, pessoal. Você pode inverter qualquer uma das duas, mas para ficar uma regra já bacana, você mantém aqui tem x aqui e inverte a segunda. Então vai ser igual a 4 sobre 6. Se eu fizesse 12 dividido por x, 6 dividido por 4, pessoal, a resposta daria errado. Vamos agora aplicar aqui a multiplicação cruzada. 4x é igual a 12 vezes 6. Vamos fazer aqui, o 4 está multiplicando. Vou passar para o outro lado dividindo. Dividindo em cima e embaixo por 4, temos que aqui vai ficar 3, e aqui vai ficar 1. 3 vezes 6 é igual a 18. 18 o quê? 18 dias. Então, vamos aqui para a letra D. Tá bem, pessoal? Se preparem aí, tira o print. Você gostou desse bizu que eu passei da comparação de grandezas? Se não fizer assim, vai dar errado. Você é aluno do professor Petros, você não vai errar esse tipo de questão na prova. E pessoal, não acabou ainda o nosso preparatório, o nosso melhor preparatório para a banca IBFC. Olha, eu já fiz aqui a aula 1, que são os conteúdos que vão cair na prova. Aula 2, aulas importantíssimas. Você não pode chegar na prova sem ter assistido essas aulas. Os links das aulas estarão todos na descrição. Assiste todos. Assiste novamente antes de chegar à prova para você ter um bom desempenho no dia da prova. Pessoal, a próxima aula é outros conteúdos que vão cair na prova. Ali eu vou trabalhar todos aqueles outros conteúdos que eu ainda não trabalhei. É uma aula extremamente importante. Então, até a próxima aula. Bora continuar, pessoal, com a nossa preparação rumo à aprovação. Até a próxima aula. Tchau!